Não, tudo bem. Amém, igreja linda do Senhor Jesus? Como vocês sabem, nós estamos tendo veredas antigas nos home grupos e está sendo um tempo muito abençoado, muito poderoso, um tempo de cura, porque essa igreja é conhecida como uma igreja que exerce cura. O ministério do Senhor Jesus, Ele veio para libertar os cativos e curar os doentes, os enfermos. E muitas vezes nós achamos que estamos com uma enfermidade física, e pode até ser, né, que ela aparece, nós conseguimos ver, mas temos raízes no coração, invisíveis, a olhos nus. Mas o Senhor é aquele que enxerga. Através da nossa vida, Ele sonda, a palavra diz que Ele sonda os corações, e o Senhor, Ele consegue enxergar o teu coração hoje, nessa tarde. Então por isso há uma unção especial sobre a igreja, uma unção de cura, que está vindo desse rio de cura do trono de Deus, que está mergulhando, né, pessoas nos home grupos em curas interiores, resgatando corações, tirando mentiras, né? Nós vamos ver aqui hoje na palavra como o inimigo é mentiroso, como nós acreditamos em mentiras sobre nós, sobre tudo que vivemos, e acabamos deformando a nossa personalidade, e mais, acabamos fechando o nosso coração, né? Um coração ferido, um coração que não flui mais no amor de Deus, como foi preparado, como foi programado, como foi feito para fluir. Então eu quero abrir a palavra em Isaías, começando 61, de 1 a 3. Pelo que essa igreja luta? Então a palavra de Isaías diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. O Evangelho é boas novas aos quebrantados de coração, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Olha que coisa linda, essa é a palavra do Senhor. E continuando, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vinda do Senhor Deus, a consolar todos os que choram. 3. E a pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então essa é a grande comissão. E Jesus, entrando na sinagoga, Ele lê Isaías 61. Que coisa linda, isso está em Lucas 4:20, quando Ele entra na sinagoga, Ele está ensinando na sinagoga, Ele começa a ler, não por acaso, mas Ele lê Isaías 61, imagina, explicando, né, o que era, o Espírito do Senhor está sobre nós, o que é ter o Espírito Santo. Querido, se você tem o Espírito Santo, você tem que estar já nesta unção, libertando cativos, curando enfermos, apregoando o ano aceitável do Senhor, né? E a hora que Ele lê essa passagem, Ele fala assim: hoje se cumpriu esta escritura, porque o Filho de Deus estava no meio de nós, e porque o Filho de Deus deu a vida dele por nós, hoje nós podemos fazer coisas maiores. Jesus fala que faremos coisas como Ele fez e maiores do que Ele fez. Então podemos cumprir a comissão que Ele nos chamou, porque a palavra se cumpriu, porque o Filho de Deus se entregou, e Jesus ainda não tinha se entregado, estava ali presente e anunciando: hoje se cumpriu, porque eu sou a palavra viva de Isaías está aqui no meio de vós. Eu sou a palavra de Deus, não é? O verbo se fez carne. E que coisa linda. E Ele fala aqui em Lucas 10, 25 a 27, o que precisamos então para realizar essas coisas? O que precisamos então para alcançar a vida eterna, para viver em liberdade, ter um coração limpo e ter um coração para a eternidade, né? Essa foi a pergunta de um fariseu para Jesus. Vamos ler.
E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Tal, esse é o 4:20. Agora eu já chamei Lucas, o outro Jeff. Já chamei Lucas 10, de 25 a 27. Ele fecha o livro e fala que essa palavra se cumpriu. Eis que certo homem, intérprete da lei, era um fariseu, tá? Da lei. Então, na continuação de Lucas, um pouquinho mais para frente, esse fariseu chega e fala, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse, mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Que farei para que esta palavra que você está pregando aqui se cumpra em mim? Para que o Espírito do Senhor esteja sobre mim? Para que eu possa curar, para que eu possa ser curado, e para que eu possa ser transformado, e para que eu ande em esperança de vida, e que eu alcance a vida eterna. Então Jesus perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? Eu gosto dessas perguntas de Jesus. Tipo assim, na minha tradução ainda está assim, o que você leu? O que está escrito na lei? Né? Porque Jesus tinha essa facilidade de se colocar do tamanho daquele que perguntava. Para aqueles que estavam na graça, ele respondia na graça. Para aqueles que estavam na lei, ele respondia na lei. De uma forma em que as pessoas pudessem entender. Porque ele não podia responder com graça para quem estava na lei. Porque aquela pessoa não entenderia. Então ele falou, o que está escrito? O que você leu? E aí vamos continuar. E a isso ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Que coisa maravilhosa que é esta passagem, que fala, amarás ao teu Deus de todo o coração. E este é o título da minha mensagem, de todo o coração. Será que estamos amando ao Senhor de todo o coração? Será que temos todo o coração para amar? Como está o nosso coração? Eu queria agora parar, que você fechasse os teus olhos, eu vou orar, que a palavra vai começar agora. Pai, em nome de Jesus, oramos e lemos a grande comissão, aquilo que foi falado por Isaías e foi lido na sinagoga por Jesus, e foi cumprido nele, Senhor. Mas há um requisito para que possamos andar nessa novidade de vida, para que possamos andar na cura dos corações, para que possamos libertar cativos, para que possamos alcançar a vida eterna que Jesus já conquistou para nós. Pai, nós não queremos subir, Senhor, para uma vida eterna sem a nossa alma, Pai. Se o nosso coração estiver todo despedaçado, ferido, escangalhado, Senhor, como é que vamos subir, Pai? Queremos não subir com a alma, um espírito vivificado e um corpo glorificado, Senhor. Então, Pai, ensina-nos, Senhor. Abre hoje, sonda os corações hoje, Jesus, nessa tarde, e faz um milagre, Pai. Que a gente possa ter um lugar seguro aqui no nosso meio, e abrir o nosso coração para Deus e falar, Pai, o que tem aqui? Que eu ainda não estou caminhando nisso. No nome de Jesus. Amém. Lendo Marcos, nos meus estudos, me saltou, porque eu estou numa fase de cura, das curas de Jesus, lendo as curas do Senhor. Mas me saltou uma cura que o Senhor realizou num leproso, de uma forma tão linda e tão maravilhosa, que esta palavra ficou ecoando aos meus ouvidos por semanas. Eu ainda não ia pregar quando eu li essa passagem, e ela ficou ecoando em mim, esta cura do Senhor Jesus. Então eu quero abrir a palavra em Marcos 1:40. É uma cura tremenda. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes me curar. E o que me chamou a atenção de uma forma extraordinária nessa palavra? Porque nós vamos ver Jesus falando, queres que eu te cure? O que queres que eu te faça? Mas só nessa passagem nós vamos ver um homem falando, se quiseres, eu sei que tu tens poder. Eu sei que tu és o Deus Todo-Poderoso. Existia uma dúvida
no coração daquele homem. Será que ele quer? Será que ele se importa? Um homem leproso, provavelmente com pedaços do corpo todo corroído, sujo, envoltos em bandagens, se prostra ao Senhor, não duvidando do poder de Deus, porque ele se prostrou e ele sabe que ele podia. Ele fala: tu podes. Mas existia uma dúvida no coração: será que o Senhor quer? E essa dúvida para no coração de muitas pessoas. E essa dúvida pode dar lugar a uma coisa que eu quero falar para vocês, que chama lepra espiritual. Esse homem leproso, ele não tinha uma lepra só física, mas a lepra também estava no coração dele. O coração dele estava corroído, o coração dele estava despedaçando, o coração dele não acreditava mais. Por isso que ele lança essa dúvida, questionando Deus: será que tu se importas comigo? Será que tu queres me curar? Eu nunca havia prestado atenção sobre essa passagem, até esse dia em que o Senhor me pegou. E ele fala assim, que o Senhor me falou: nós temos que tomar muito cuidado, porque um coração que duvida, um coração machucado, um coração que tem essas questões: Senhor, será que realmente o Senhor se importa comigo? Ele pode dar uma abertura a uma lepra espiritual. Você pode não ver aos olhos físicos, mas ela está lá, despedaçando, corroendo. Um coração que precisa amar a Deus de todo o coração. Então nós vamos ver algumas passagens aqui. Como a gente pode como podemos nos enganar e achar que estamos de todo o coração, achar que estamos tranquilos, mas por trás de uma religiosidade estamos com o coração ferido, um coração que não sabe o que está acontecendo, um coração que quer respostas de Deus. A lepra também atua na alma, deturpa a imagem de Deus, corrói, traz sentimentos como ira, amargura, vitimismo, fracasso, uma debilidade espiritual e uma falência ministerial. Não flui mais, porque Deus, o que eu falei para vocês? Para a gente fluir, a gente precisa de amar a Deus de todo o coração e estar com o nosso coração pleno, curado, aberto, para receber o amor de Deus, porque até o amor que damos para Deus vem de Deus. Vocês sabiam disso? Até o amor que amamos a Deus vem do Senhor. Mas quando estamos magoados, feridos, em dúvidas, desconfiados, o coração se fecha. E por isso que é um campo minado para o inimigo. Porque um coração ferido, ele vai deixar muitas coisas entrarem nele. Mas diferente desta cura, eu quero passar por outras curas. Por que essa cura me chamou tanto a atenção? Por que é tão especial para Deus esse leproso, e essa passagem foi relatada para nós? O que isso nos ensina? Nós vamos ver várias curas de Jesus na Bíblia. Por exemplo, a cura do cego Bartimeu. Ele entra em ousadia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em nenhum momento esse homem duvidou se Deus podia ou se Deus queria. Ele entra: Jesus está passando, eu vou lá. E ele tira a capa, antes mesmo de ser curado, ele tira a capa e vai ao encontro de Jesus, numa certeza. O coração estava ali, cego, mas estava firme. Aí a gente vê a mulher intercessora, que intercede pela filha endemoniada, né? Que Jesus fala: não é lícito que dê o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ela poderia ter ficado ofendida, mas o coração daquela mulher era inteiro. Ela falou assim: até os cachorrinhos comem da mesa do seu dono. E Jesus não aguentou. Jesus curou, né? Ela não era judia, aquela mulher, mas Jesus rasga o tempo. Ele fala assim: olha, na minha tradução, tá? Meus discípulos vão pregar para você. Ainda não é tempo de eu te alcançar. Eu vim para os judeus. Mas ele rasga o tempo e cura aquela filha daquela mulher endemoniada, porque ele viu uma fé, um coração que se humilha, que não se ofende,
né? Diferente do leproso. Aí a gente vê também o oficial romano que entendia de autoridade, né? Não, se o Senhor dá uma ordem, não precisa ir lá na minha casa não sou digno de que entreis em minha morada. Mas se o Senhor der uma ordem, se chegar lá, se sair da tua boca, ele será salvo. O meu empregado será salvo, porque eu entendo de autoridade. E eu falo, vá para lá, eles vão, vá para cá, eles vão, porque eu sou autoridade. Então eu entendo, eu sei qual é a tua autoridade. Jesus fala, uau, nunca vi fé como esta. Aí temos também o pai intercessor do menino que caía na água, no fogo, surdo, mudo, ficava endemoniado, né? E ele fala uma coisa tão linda, Jesus fala, tu crês? Ele fala, eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Então a gente vai vendo aqui, diferente do leproso, a questão não era fé. A questão não era fé. Nós vamos ver pessoas com muita fé, pessoas com pouca fé, e Jesus curando a todos. Aqueles que tinham muito, aqueles que tinham pouco. Mas o caso do leproso não era esse. Ele tinha fé que Jesus podia fazer. Ele só não sabia se Jesus queria fazer. Entende? É diferente. A dúvida sobre o que estava no coração de Jesus, eu vejo só no caso do leproso. E deixa eu contar uma história para vocês, que vai ilustrar um pouquinho como estava esse coração. A gente pode colocar a imagem da vidraça, Jeff? Tem como? Vamos ver se é possível. Há uma janela no seu coração na qual você pode ver Deus. E essa janela é uma janela translúcida, limpa, e você pode ver do Senhor como você vê uma paisagem, né? Como você vê através assim dessa janela o mar. Ela é próximo, é uma imagem próxima, translúcida, forte. Não tem nada, não tem interferências nessa janela. Você consegue ver nitidamente. E um dia, uma pedra veio e estraçalhou essa vidraça. E essa pedra foi a pedra do sofrimento. Foi uma pedra de dor no teu coração. E aí ver o Senhor já não era algo tão fácil. Através do sofrimento, ver Deus nunca é algo nítido. E acabamos enxergando agora o Senhor de uma forma mais embaçada, mais fragmentada. Não temos mais aquela mesma visão que tínhamos quando a vidraça era inteira. E essa pedra ela pode ter batido na tua vidraça quando você era uma criança, no abandono de um pai, abandono de uma mãe. Pode ter acontecido um abuso, um bullying. Pode ter sido na adolescência, quando o seu coração foi partido. Quando você estava começando a sonhar sobre ter um relacionamento, em ter um futuro. E aí os teus sonhos naufragaram. Você sofreu decepções, os teus planos foram frustrados, você não conseguiu ingressar numa faculdade, ou aquele relacionamento não foi para frente e machucou o teu coração, e muitas vezes, ou você sofreu uma doença. São tantas coisas que podem ser uma pedra na nossa vidraça, tantas situações que acontecem conosco, que podem deturpar aquela visão que antes, numa outra hora, era nítida, era clara, era próxima, mas agora está deturpada, mas agora está distante. Talvez pode ter sido numa fase adulta também, né? Um casamento, um divórcio, uma traição. Tantas coisas acontecem na nossa vida, bancarrota, uma falência, que a gente se pergunta, onde está o meu Deus? Será que Ele realmente se importa por aquilo que eu estou passando? Quem já perguntou isso para Deus aqui? Senhor, o Senhor realmente se importa? O Senhor realmente quer fazer algo a respeito disso na minha vida? Eu não estou entendendo, Deus, o que eu estou passando. Eu não estou entendendo essa história. Por quê? Né? Os porquês para Deus.
Por que estou passando por isso? Senhor, eu tenho seguido a Tua palavra, eu tenho seguido os Teus caminhos. O porquê, né, dessa situação. Mas uma coisa que a gente aprende com a dor é que agora a figura do Senhor está distorcida. É difícil enxergar Deus através da dor. Desde então a vida ela se divide entre antes da pedra, antes do sofrimento e depois do sofrimento. Vocês conhecem pessoas assim? Eu já fui uma pessoa assim. Antes daquilo que me aconteceu e depois daquilo que me aconteceu. A fé da Daniela antes daquilo que aconteceu e depois daquilo que aconteceu. Parece que fragmenta. Como está ali a nossa vida? E a nossa vida começa a ser acondicionada. Não mais pela presença de Deus. Por aquele Deus próximo, amigo. Deus Emmanuel, né? Deus conosco, mas Deus parece agora estar distante. E a gente agora enxerga o Senhor por esse parâmetro. Está vendo? É um pôr do sol ali, porque Deus vinha na virada do dia encontrar Adão e Eva. Então tudo tem uma simbologia aqui, quando Deus me deu essa palavra. Mas agora Adão e Eva, vejam, quando o pecado entra na nossa vida, quando algo acontece que não estava programado por Deus, a gente começa a enxergar através de uma lente totalmente distorcida, totalmente fragmentada. E isso é um problema. Distorcer a visão de Deus é um problema na nossa vida. Em Apocalipse 2, de 2 a 5, eu quero ler para vocês algo que Deus falou que tinha contra a igreja de Éfeso. E Deus falou uma vez, usou essa palavra para falar comigo. E foi muito difícil para mim. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que pusestes a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os que achastes mentirosos e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Isso aqui é uma pessoa boa? É uma pessoa que está em Deus? Igreja de Éfeso. É uma pessoa de ministério? É uma pessoa que se dedica à obra? O que nós estamos lendo aqui? Gente, vocês precisam entrar dentro da palavra. Olha o que Jesus está falando. O que o Senhor está falando. Uma pessoa firme. Uma pessoa que está em Cristo. Uma pessoa que trabalha para que o Evangelho seja pregado. Uma pessoa que está em Deus, que ama o Senhor. Será? Mas olha o que Deus vai falar. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu acabei de falar, uma pessoa que ama o Senhor. Mas o Senhor fala, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe por quê? Porque é um coração ferido, um coração fragmentado, um coração machucado. Não pode amar a Deus de todo o coração, de todas as tuas forças, de todo o entendimento. Não consegue. Ele não tem forças para isso. E às vezes nós estamos aqui, trabalhando, fazendo, lendo, executando, louvando. Mas nós precisamos parar e pedir para o Senhor, sonda o meu coração. Vê, Senhor, se há em mim uma ferida, se há em mim falta de entendimento, se há em mim alguma ira, alguma tristeza, uma dor que não foi curada, porque eu preciso ser curado, para que eu possa exercer aquilo que Deus quer de mim plenamente, para que eu possa viver uma vida que exala o perfume de Cristo, não só uma religião e uma obrigação, mas que eu possa entregar de todo o coração o meu coração. Entregar o coração de todo o coração. Porque às vezes a gente entrega o coração, mas não está todo o coração ali. Está só um pedaço. Por quê? Porque muitas vezes o nosso coração está corroído pela dor. E olha que ele fala. Lembra-te, pois, de onde caíste. E arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, o teu fogo. Caso não te arrependas. Então o que Deus está falando aqui? Volta,
te arrependa. Da onde caístes. Um coração ferido é para Deus um coração caído, um semblante caído. Você fala assim, mas poxa vida, além de ser ferido, ainda Deus vai me considerar desta forma, né? Quando Deus me deu essa palavra e eu abri, eu li, eu caí no chão, gente. E eu falei, é exatamente isso que eu estou vivendo. Foi uma fase, e nós vivemos fases com Deus. E dependendo da dor, dependendo do pedregulho que acertou o nosso coração, nós nem percebemos direito o jeito que a gente está. Porque como a gente está no automático, amando a Deus, servindo a Deus, trabalhando na igreja, pregando, a gente pode entrar nesse ritmo alucinante e não parar para sentir, realmente, eu estou nisso aqui? Realmente, quando Deus me chama nas madrugadas, realmente eu tenho vontade de ir ao encontro dEle? Às vezes a gente não tem, sabe por quê? Porque o nosso coração está ferido. E precisamos de cura. E hoje é o dia que o Senhor fez. Não só o ano aceitável, mas o dia aceitável do Senhor. Em que o Senhor quer tocar corações hoje aqui. E o Senhor quer curar. E o Senhor não quer mais que a gente venha carregar. Porque um coração ferido, como eu falei para vocês, é um espaço para uma lepra espiritual. Gente, já peguei. Que muitas vezes a gente acha que gente demoniada é só quem tem pactos. Ah, foi em muitos lugares, foi em muitas religiões. Realmente, dá um trabalhinho, né? Por isso que não fica firme aí em Jesus, sabe? Quando você vai em muitas religiões, muitas coisas, chega aqui na igreja, tal, faz pactos, muitas coisas, né? Realmente, pode ter possessão demoníaca, pode ter muita opressão, isso acontece. Mas vocês sabiam que na lepra espiritual, eu já peguei casos de, quando tem, como que chama bem? Quando tem legião de demônios, no coração de uma pessoa que nunca foi em outra religião, foi cristã a vida toda. Eu já peguei um caso de lepra espiritual, tinha legiões de demônios no coração daquela pessoa. Por quê? Era uma pessoa ferida, que foi muitas pedras sobre a vidraça dela. E ela deturpou totalmente Deus, totalmente a visão de Deus. E o coração se fechou para o amor de Deus. E ela tentava caminhar com o Senhor. Tentava fazer tudo aquilo que nós lemos lá na igreja de Éfeso, do que Éfeso fazia. Mas o coração estava tão contaminado, tão ferido, tão doído, tão destraçalhado, que a lepra entrou. E aí, quando eu estava ministrando ela, Deus falou, lepra espiritual, Deus falou para mim, através do apóstolo Miguel, porque a gente expulsava, e a sensação que a gente tinha era que não saía, mas na verdade era legião. Tinha mais, e tinha mais, e tinha mais. Eu falava assim, meu, que é isso? E o apóstolo, peguei um caso só assim. E eu acredito que é esse caso que vocês estão pegando. Estava eu e Leandro lá. E aí a gente foi ministrar esse coração. E nossa, que coisa tremenda ver como Jesus entra na sala e Jesus cura os corações. E como a gente tem que tomar cuidado, como o coração é enganoso. Então muitas vezes a gente acha, não, essa ministração vai ser pesada, porque essa pessoa veio do mundo. Não, às vezes uma pessoa que está dentro da igreja, um coração ferido, arrebentado, muitos abusos, pode ser um ninho para muitos demônios. Então a gente tem que estar atento ao nosso coração. Eu quero abrir Jó. O nosso coração precisa ser convencido do caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Deus é bom, Ele é amoroso, Ele é poderoso, Ele é sábio, Ele é maravilhoso, Ele é o príncipe da paz, Ele nos quer bem, Ele se importa com a nossa dor, Ele se compadece, Ele tem compaixão, Ele deu a vida. Então esses são os atributos do nosso Deus. É um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus que se importa, um Deus de graça, um Deus de perdão, um Deus que estende a mão, não importa o pecado em que você esteja, não importa a situação, não importa o poço mais fundo, eu sempre falo isso nas ministrações, mais sujo você esteja, Jesus tem poder e amor o suficiente para resgatar,
te tirar dali, te lavar, né? Como o filho pródigo. Gente, esse menino chegou lá, estava comendo a comida do porco. Que jeito vocês acham que ele chegou na casa do pai? Todo estrupiado, fedendo a porco, fedido, sujo, cheio de pecado, um coração todo arrebentado, se pensando, talvez eu seja um servo do meu pai, porque filho eu não posso ser mais. Olha a minha situação. O que Deus faz conosco quando a gente chega assim na casa do pai? Deus nos lava. É a única passagem que diz que Deus correu, sabia? Porque aquele pai representa o Senhor na nossa vida. É a única passagem que diz que Deus correu ao encontro daquela pessoa. Deus esperava a vinda daquela pessoa. Então Deus espera a vinda de cada um de nós, para entregar verdadeiramente o coração. Se você se desviou, se os teus caminhos foram maus, não interessa para Deus. Deus sempre espera. Ele tem esperança eterna de que você volte para Ele, né? E aí o que Ele faz? Ele te lava, Ele te põe um anel de autoridade, Ele te calça com sandálias do Evangelho, Ele põe vestes limpas de louvor e adoração, Ele mata o novilho, a festa no céu. Assim que é o nosso Deus. O Senhor não está irado contra ti, Ele é um Deus de amor. Mas quando a pedra bate e o coração está fragmentado, coisas passam na nossa cabeça. Muitas vezes que Ele não se importa. E aí as trevas, o reino das trevas tenta corromper o quê? A imagem de Deus. A imagem, Satanás sempre quis ser pai, gente. Por isso eu vejo meninos perdidos, meninos, né? Dando a vida para se explodir até em algum lugar aí. Por quê? Falta de paternidade. Satanás quer ser um pai. Realmente, Deus não te ama, Deus não te quer, Deus te puniu. Deus fez isso contra você. Vem para mim, eu tenho uma família para você. Satanás quer uma família, que ele copia tudo aquilo que Deus faz. Ele quer filhos. Assim como Deus tem os seus filhos, Ele quer filhos. Então Ele quer corromper, Ele quer arrebentar com a imagem de Deus, porque daí fica mais fácil para aquela pessoa se decidir para ir para as trevas. Ninguém acorda um dia e fala assim, vou servir Satanás. Não é assim que funciona. A pessoa ela é castigada, ela é humilhada, ela é judiada, muitas vezes, abusada. E aí não há cura, não há um encontro com Deus, não há igreja que alcance. E aí um dia ela fala assim, realmente, acho que eu sou filho do outro lá, e aí eu vou. É um trabalhar, ninguém escolhe o mal da noite. A pessoa sofre o mal antes de escolher pelo mal, amém? Tem muito mal contra ela, antes dela escolher servir o mal. Então a gente precisa entender isso, como funcionam os mecanismos espirituais. E Ele quer deturpar de qualquer forma. Deus não se importa. Ele não é bom, Ele não te ama, Ele não se importa. Tá vendo? Seu filho morreu, seu marido foi embora, você não teve pai, você abortou espontaneamente um bebê. Tá vendo? Deus não está nem aí para você. É essa voz que vem nos nossos ouvidos muitas vezes e que a gente tem que ter a autoridade de calar essa voz. Porque isso é mentira. Isso não é verdade. E eu vou mostrar para vocês em Jó 9, 16, 23. Um homem de Deus, um homem que serve o Senhor, um homem que sacrificava antes dos filhos pecarem. Jó já ia lá sacrificar para Deus. Vai que meus filhos pecaram, eu já vou levantar um sacrifício, uma adoração a Deus aqui para pagar por isso. Um homem temente ao Senhor. Essa era a palavra. Tanto que na conversa entre Deus e Satanás, viste o meu servo Jó um exemplo. Olha o que uma pedra faz no coração de um homem. Jó falando de Deus. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desses ouvidos à minha voz. Porque me esmaga com uma tempestade, multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras.
Se trata da força do poderoso, ele dirá: eis-me aqui. E se de justiça, quem me citará? Como eu posso, se ele é Deus Todo-Poderoso? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Isso parece o nosso Deus? Gente, é Jó falando do nosso Deus. Jó, o servo Jó, aquele que Deus falou: viste o meu servo Jó? Ele é um exemplo. Olha como a dor pode transformar, pode deturpar a janela do nosso coração, a vidraça quebrada. Como começamos a ver Deus através do sofrimento. Olha o que acontece. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Terminou? É até o 21? Vai até o 23, vamos lá. Para mim, tudo é o mesmo, por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Deus já não faz discernimento de pessoas, destrói todo mundo. Destrói o perverso. E não é ao contrário. Ele não ama o íntegro e o perverso. A chuva não cai sobre bons e maus. Deus não é bom o tempo todo. Mas olha a distorção. Vamos voltar ali no 22. Para mim tudo é o mesmo, por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Deus destrói tudo. É o que Jó está falando. O que mais? Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. Ele está falando que Deus estava rindo do desespero dele. Esse é o nosso Deus. Mas é isso que a dor faz, que a pedra faz quando pega na vidraça e começamos a ver o nosso Deus através do nosso sofrimento. Quando começamos a ver Jesus através da lente do sofrimento, muitas vezes estamos igual Jó. Mas Deus é um Deus de resgate, amém? O final de Jó foi uma restituição tremenda e ele falou: antes os meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Ele teve um encontro verdadeiro, porque o que ele via e o que ele ouvia não era o Senhor. Ele não tinha ainda uma revelação profunda de quem o Senhor é. E é isso que o Senhor quer fazer hoje aqui. O Senhor quer se revelar a vocês. Ele é bom. Ele é um Deus de misericórdia, é um Deus que se compadece. Jesus deu a vida por vocês. E isso é o suficiente para que a gente passe por qualquer desafio, qualquer pedra que tenha realmente nos estraçalhado. Jesus tem poder, o carpinteiro de Nazaré tem o poder de trocar as nossas vidraças na alma, amém? Mas vamos voltar para a história do leproso. Marcos 1, 41. Que armadilha, né? Antes de ler 1 e 41, só quero falar uma coisa. Que armadilha que Jó estava, né? Imagina se você crê que Deus é responsável por todo o sofrimento que você está passando, se você vai abrir o coração para Ele e ainda mais amar Ele de todo o coração. Se você está responsabilizando Deus, muitas vezes, por aquilo que você está passando, questionando, duvidando, como é que você vai confiar nesse Deus? Como é que você vai amar? Essa é uma pergunta que vocês precisam fazer. Senhor, aonde eu estou errando? Porque eu não vou conseguir confiar. Se eu estiver culpando Deus por aquilo que eu estou passando hoje, eu não vou conseguir amá-lo, eu não vou conseguir confiar. Vamos lá, vamos ver quem é esse Deus maravilhoso, chamado Jesus, o conselheiro, né? O maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Não há Deus igual ao nosso, não há outro igual a Ele, queridos. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, o nome dEle é maravilhoso. Deus excelso, Ele está assentado acima de todos, à direita do Pai, e Ele se importa com você. Marcos 1, 41.
Jesus, então voltamos para a história do leproso. E aí Jesus, profundamente compadecido, então o que estava acontecendo ali, aquele homem chegou, falou: se quiseres, tu podes me curar. Aí Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou o leproso e disse-lhe: quero, fica limpo. Eu quero curar, fica limpo. É isso que Deus quer falar hoje para você. Hoje Deus quer tocar no teu coração ferido. Muitas vezes que está em engano, muitas vezes que está distorcendo a imagem do Senhor, achando que Ele é culpado pelaquilo, pelas tuas más escolhas, ou pelas más escolhas das pessoas que eram tutores na sua vida, né? E você sofreu abuso, e você está culpando Deus. Deus hoje quer falar: filho, deixa eu te tocar, eu quero te curar, eu quero ser limpo de mentira, ser limpo de ferida, ser limpo desse coração fragmentado. Eu quero restaurar um coração para que você possa me amar de todo o coração, e para que você possa caminhar nas bem-aventuranças que eu tenho para você, as veredas antigas. Você sabe o que significa veredas antigas? Um caminho preparado para Deus, no qual deveríamos andar, mas o povo diz: não queremos andar nesse caminho. Um caminho, um plano perfeito para nós, mas por causa de nossas escolhas, e às vezes das escolhas dos nossos pais, e das escolhas dos pais dos nossos pais, e de gerações e gerações, mas escolhas, maldição, tudo aquilo foi vindo como uma torrente, e muitas vezes chegou até a tua geração. Mas o Senhor é um Deus de gerações. É um Deus que pode quebrar maldições geracionais. É um Deus que faz algo novo no meio de nós, amém? Tocar num leproso naquela época, gente, era algo impensável. O leproso, ele tinha que ficar à distância das pessoas a 1 tiro de pedra. Vocês sabem o que é uma distância de 1 tiro de pedra? Alguém já ouviu falar? É a distância que a pedra alcança, porque você poderia jogar pedra se um leproso se aproximasse de você. Então ele tinha que ficar à distância em que a pedra não alcançasse, porque se ele se aproximasse, eu poderia jogar a pedra. Então esse homem estava acostumado a ser apedrejado, porque se ele calculasse um pouquinho mal e chegasse perto, você tinha o direito pela lei de apedrejá-lo. Então era uma pessoa sozinha, era uma pessoa rejeitada da sociedade, era uma pessoa onde você poderia ver a lepra dela, olhos nus, os pedaços se desfazendo sobre as ataduras. Era uma pessoa muitas vezes que estava suja, ela não tinha cuidado, e mais do que isso, uma pessoa que não recebia um toque há muito tempo, porque a lepra pegava pelo toque. Então, se você tocasse num leproso, você poderia se tornar um leproso. Então, provavelmente, esse homem, a Bíblia não fala quanto tempo ele não recebeu um toque. Mas esse homem, por muito tempo, eu acredito, não era tocado. E Jesus, antes de pronunciar uma palavra, Jesus toca. Jesus toca o leproso. O toque do Senhor, porque Jesus viu que a necessidade, o Senhor enxergou a lepra no coração, a rejeição, a tristeza, a dor daquele homem. E Jesus tocou ele, porque ele viu que a necessidade deste homem era maior por um toque físico, mais do que um toque físico no coração, mais do que um milagre. Jesus podia ter primeiro curado e depois tocado, mas o Senhor não tem problema com a nossa lepra. O Senhor não tem problema com a nossa sujeira. O Senhor não tem problema com o nosso pecado. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador e Ele quer curar, Ele quer tirar, Ele quer tocar, Ele quer fazer algo novo no nosso meio. Ele quer realmente que a gente venha exercer as mesmas obras. E muitas vezes não exercemos as mesmas obras porque o nosso coração ainda não está inteiro. O nosso coração não consegue amar como Ele ama.
Como é que nós vamos amar o próximo como a nós mesmos, se nem a nós mesmos nos amamos? Nem a Deus amamos direito. Estamos numa confusão. Então Jesus, Ele vem e toca aquele homem. E depois Ele cura aquele homem. De uma forma extraordinária. E a Cláudia falou assim para mim, né? Eu estava na intercessão e não estava, porque eu fui um pouco lá, depois vim aqui ler a palavra tal, e vim para cá. A Cláudia falou assim para mim, eu não sei, mas Deus falou na intercessão hoje no final do culto para a gente tocar as pessoas. Deus está aqui, amém? Ela não conhecia a minha palavra, mas ela falou, Deus falou comigo lá na intercessão, para a hora que você fizer o apelo e chamar as pessoas aqui, para a gente só tocar nas pessoas e declarar a cura no coração. Porque o Senhor está aqui e Ele vai fazer algo sobrenatural, queridos. Porque Ele se importa. Deus se importa com a tua dor. Ele não é o causador da tua dor, mas Ele se importa com você. E Ele não quer mais que você caminhe desse jeito. Todo mal que aconteceu nas nossas vidas não podem ser comparados a todo o mal que Jesus sofreu. Quando você lembrar da tua dor, quando você lembrar daquilo que foi mais terrível na tua vida, do sofrimento mais terrível que você já passou, da rejeição mais terrível, palavras dos pais, gente, como os pais matam filhos, né? Às vezes a gente pode matar o nosso filho e também sofremos isso dos nossos pais, palavras que desmotivaram, mudam uma vida, muda o sonho, muda uma carreira, que seria brilhante em Deus, porque é uma palavra pesada, uma pedra. Palavras são pedras, muitas vezes, né, que estraçalham o coração de um jovem que está galgando algo, né? Mas aí a gente tem que lembrar, quando a gente lembrar e vier essa dor, eu quero que você traga ao teu coração que essa dor não é um fragmento daquilo que Jesus passou por você, por mim. A dor dele não pode ser comparada à nossa dor, aos nossos abusos, ao nosso passado. A dor dele é muito maior. Jesus sofreu todo tipo de humilhação, todo tipo de dor física e foi expiado. Sabe o que é expiação? Quando ele expiou o pecado, ele foi exposto com os braços abertos ali naquela cruz, expondo. Isso é expiação. Ele estava expondo toda a maldade, todo o pecado de uma humanidade. E foi nesse momento em que ele teve a separação do Pai, quando ele estava expiando o pecado, porque o Senhor, Ele ama o pecador, odeia o pecado. Então, quando Jesus estava levando todas as atrocidades, todos os estupros, todas as coisas mais terríveis que podem acontecer, ele teve a separação do Pai. E ele fala, né, a única vez que ele chama o Senhor, porque ele sempre chamou de Pai, ele chama de Deus. Deus, por que me desamparastes? Mas é porque ele estava levando, foi um tempo ali, em que Jesus estava realizando a obra para você não carregar mais essa dor no seu coração. Para você não dar, porque às vezes a gente gosta de ficar lambendo as feridas, querido. Fica lá, naquele canto, lambendo as feridas, e vem o sentimento de vitimização, vem o sentimento assim, ai, coitadinho de mim, ou muitos são agressivos, não chega perto de mim, defensivos, porque foram muitos machucados, e Deus quer tirar isso não faz parte da tua personalidade. Você não é uma pessoa agressiva, você não é uma pessoa vitimista que fica, não, Deus te criou à imagem e semelhança do Filho. Você tem o caráter de Cristo, no nome de Jesus. E Deus quer tirar essas mentiras hoje aqui, no nome de Jesus. Jesus assumiu nossa vergonha, nossa dor, nosso sofrimento, a destruição. Então, se Ele assumiu, eu estava cantando muito um louvor essa semana. Pode subir, Max. Eu vou chamar o time de intercessão, por favor. Eu estava on hell in Jesus, estou pronunciando certo? On hail in Jesus, on hail in Jesus. É um louvor muito lindo que fala assim, lançando em Jesus
Honrei o indizos, espírito de suicídio, dores, sofrimentos, lançando nele. Ele continua carregando, ele continua espiando, porque é eterno, é atemporal. Não foi só no momento ali da cruz, ele continua fazendo, porque o tempo de Deus é Kairós. O nosso tempo é Cronos, né? Então a gente, Jesus levou. Não, Jesus continua levando ainda hoje. As dores, os sofrimentos, os abusos, tudo aquilo que está no coração, rejeição. Gente, às vezes é uma palavra, tá? Uma palavra que a gente acha assim, uma palavra boba até, que um pai libera sobre um filho, mas aquilo cria uma raiz, um poder, uma mentira, que muda todo um destino. Mas Deus quer te dar um futuro e um destino hoje aqui. Deus não quer mais que você carregue nenhuma mentira. Deus quer tocar teu coração hoje, no nome de Jesus. Você pode apagar a luz aqui, por favor? O Senhor quer te libertar da vergonha, da desonra, da sensação de abandono, da falta de amor, porque Ele é o carpinteiro de Nazaré. Ele consegue mudar a vidraça, para que você possa enxergar o Deus conosco, um Deus próximo. Você pode pôr aí uma ministração qualquer? Amém, amém. No nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, como o Senhor moveu essa semana de uma forma sobrenatural, Pai. Nós estávamos reunindo em casa algumas mulheres de oração. De repente o fogo de Deus entrou naquele lugar. E foi derramando sobre nós uma unção sobrenatural. Então hoje o Senhor quer derramar cura. O Senhor quer visitar vocês. Quem quiser vir aqui hoje, está disponível. Está disponível a cura do Senhor. Não fique envergonhado. Se hoje você sente que o teu coração ainda, você nem sabe o que é, mas que o teu coração está fragmentado, pode vir aqui na frente, pode vir, pode chegando, pode se chegar. Mas você sente que o coração está fragmentado, Deus ainda traz a memória de algumas coisas, Deus ainda... Pai, toca, traz à tona agora, Senhor Jesus, fala ao coração, pergunta para Jesus. Sonda meu coração, tu me conheces, Senhor. No nome de Jesus, tem mais gente que o Senhor quer curar hoje. Não perca a oportunidade. Apaga as luzes aqui do salão, por favor. Obrigada. Não perca a oportunidade. Jesus está passando. O cego Bartimeu dizia: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão. E o Senhor diz: eu quero curar. Deixa eu tocar. Eu quero curar. É o desejo do meu coração curar toda ferida, de todo abandono, de todo pai que abandonou o lar, de toda criança que cresceu no meio do alcoolismo, da prostituição. Oh, Jesus, chega mais pra cá, vem pra cá. Vem aqui, ó, vem pra cá pra frente, vem mais. Anda lá baixo, anda lá, Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, esse é teu povo, Senhor. Jesus, tu és Deus, Pai, e nós te pedimos agora, Pai, no nome de Jesus. Vem, Senhor, pede para Ele, fala: Senhor, eu estou aqui, Senhor. É só tocar e dizer, só tocar neles e falar assim: eu quero ser curado. Anda lá baixo, 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 anda lá baixo. Obrigada, Senhor. Tem mais gente aqui. O Senhor está passando nesse lugar. Não fique intimidado, O Senhor está